Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece. A palavra diz que quando ali Jesus exortando e aquele povo que se escandalizava com a sua verdade, ele dizia: todo planta que não for o meu Pai Celestial que plantou será arrancada. Assim, quando ele reprovava a avareza daquele povo e dizia que mais fácil um camelo passar na fenda de uma rocha do que um rico herdar o reino dos céus, aqueles que depositam a fé em suas muitas riquezas, e os discípulos diziam: Mestre, mas quem poderá se salvar? E ele disse: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, porque Deus concedeu seu unigênito, o primogênito de toda a criação, em ressurreição para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, e vida com abundância, e a ressurreição do último dia. Ele disse: eu sou a vida e a ressurreição. Aleluia! Aquele do qual nós confessamos publicamente todos os dias, sem desfalecer, pela sua infinita bondade e misericórdia que nos sustém à destra da sua justiça, não por si mesmo, porque não seria possível, mas pela condução do seu Espírito reto e inabalável, aonde nos alicerçou, nos firmou num alicerce seguro, a nossa pedra angular, a nossa Sião celestial, aonde jamais serão grandemente abalados. Aqueles que nele confiam serão como monte de Sião. Aqueles que creem não serão grandemente abalados, mas permanece anunciando a verdade, pois não há quem possa calar a verdade, tampouco algemar aqueles que anunciam a palavra da cruz, a mensagem do Evangelho. Aborrecei o mal constantemente, não se deis vencido pelo mal, mas antes aborrecei o mal constantemente, dia após dia, porque não se deis vencidos, sujeitai-vos sempre ao Senhor e resisti ao diabo. Ele é aquele que já foi vencido, maior o que está em nós do que aquele que o Senhor já trouxe juízo sobre ele, e nós não damos permissão para que venha nos assolar, pois o Senhor é aquele que já levou sobre si as nossas tentações, e não há tentação que sobrevenha da carne. Por isso sujeitai-vos ao Espírito. Aquele que é carnal, e se semeia segundo a carne, o poder do pecado é a ira, é a destruição para aqueles que assim procedem. Mas Deus nos concede vencer a carne através do seu Espírito, diminuindo o eu e ele crescendo em nós, que ele cresça, que eu diminua, e assim persevere dia após dia, fazendo a sua perfeita e agradável vontade. Sempre planos de nos fazer prosperar. Bem-aventurados sois aqueles que, submetidos à prova e sendo aprovados, aonde ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Aquele que disse: não se turbe o vosso coração, a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós da minha canga, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim todos os sedentos, bebei leite, bebei água. Ele é a fonte de água viva, mais pura do que as puras fontes terrenas. Uma sabedoria mais valiosa do que as finas joias, do que os rubis, do que o ouro de Ofir.
aquele que tudo opera e executa, e nós bendizemos o teu santo nome, dia após dia, porque ele é fiel, porque ele nos sustém, porque ele cuida de nós. Aqueles que abraçam a árvore da vida são abraçados por esta sabedoria que entranha no nosso interior, a fé que entra pelo ouvido, adentra o mais íntimo da mente, desce para o coração, que irriga todo o corpo e penetra o íntimo, até mesmo os ossos, aonde é saúde para aqueles que outrora estavam sobre podridão dos ossos e tinha toda espécie de imundícia no interior, e ele veio e tirou toda imundícia, adornou, e é necessário perseverar sendo adornado, sendo santificado, sendo purificado, para que esta verdade que habita em nós emane sempre nos lábios, como que brota de uma adoração franca e sincera do interior, que condiz com aquilo que sai dos lábios, pois ele não vê exteriormente, mas sonda o interior. Ele já dizia: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado? Muitos são os que louvam com mover de lábios e um coração distante, mas ele conhece entre os verdadeiros adoradores que adoram o Pai, que é Espírito, em espírito e em verdade, estando em unidade com aquele que se fez um Deus único e verdadeiro, que faz a sua vontade tanto no céu como na terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas, e tampouco por aqueles que procuram ser obras dos seus ídolos, porque ele está à procura de adoradores. Os ídolos ele os rejeitam. Tendo olhos não vê, estão cegos, segundo o príncipe deste ar cegou, para que não vejam aquele do qual nós o vemos face a face. Tendo ouvido não ouvem, não tem como a fé penetrar em seus ouvidos estão cerrados, e sem fé é impossível agradar a Deus. Tendo olhos não vê, estão na cegueira. Tendo boca não podem produzir sons, a não ser acabam produzindo por não ter o Espírito, que é a verdade. Seja todo homem mentiroso, e acabam sempre a produzir mentiras, e nada podem fazer, porque o próprio Senhor os permite um espírito de entorpecimento, aonde creem em suas mentiras para receber as suas muitas iniquidades. Eis que trago o galardão sem demora para alguns que perseveram, para poucos é como uma recompensa, como por perseverarem, por não negarem o seu nome e perseverarem na verdade, aplicando as verdades. Para outros é como um castigo daqueles que rejeitaram a verdade, e não há libertação, não há paz por estarem segundo o padrão deste mundo, e o Senhor traz o galardão sem demora, e pelo galardão os conhecereis. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, assim como os que servem o Racham, o maldoso. O Senhor faz a separação. Amarra o joio em feixes, e assim junta um povo bem disposto em seu celeiro. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.